Meus amigos, boa noite para todos. Realmente é uma alegria, de algum modo, podemos nos reunir, mesmo que virtualmente, mas bem o sabemos que a matéria, ela é transcendente, nós conseguimos nos reunir de coração a coração. Então, sintam-se todos abraçados e que, de algum modo, estamos de fato, porque aonde dois ou mais estiverem no nome de Jesus, ali ele estará. E se ele está ali, portanto, estamos em boa companhia. Hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão. Gostaríamos de sair um pouco da ideia de uma exposição, porque o assunto nos exige algo mais sensível, uma sensibilidade maior na nossa palavra. O próprio Allan Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, lá na primeira parte, no seu terceiro capítulo, de um modo oportuno ele vai dizer que o ensino do Espiritismo não se dá apenas no púlpito ou na tribuna, mas também se dá através da conversação, do diálogo. E é nesse sentido que nós gostaríamos de fazer essa reflexão de hoje. Mas como uma conversa. Porque falarmos de religião é tatearmos um terreno um tanto quanto espinhoso. Um terreno cheio de pedras, um terreno pedregoso, porque nós não estaremos apenas tratando de assuntos intelectuais. Nós não apenas estaremos tratando de assuntos da área da teologia, pelo contrário. Nós estaremos tratando do coração humano. Porque cada um dos corações possui um modo individual, pessoal, portanto personalíssimo, de se relacionar com a divindade. Cada um de nós concebe Deus ao seu modo. Mesmo que nós venhamos a dizer que Deus é a suprema inteligência, a causa primária ou primeira de todas as coisas, dentro de nós, isso se estabelece de um modo particular. Então, para nós falarmos de religião, nós estaremos tratando de algo chamado paradigma. Paradigma nada mais é do que uma forma de pensamento. Uma concepção que nós fazemos acerca de algo, de alguma coisa, de um objeto. No caso em questão, a respeito da nossa relação com Deus. Mas o que de fato vem a ser religião? Porque falar de religião no Espiritismo, nós encontramos dois lados. Nós encontraremos dois extremos entre os espíritas. De um lado, aqueles que acreditam que o Espiritismo é também uma religião. De um outro lado, aqueles que dizem que o Espiritismo é apenas uma ciência e, quando muito, uma filosofia, mas que não tem absolutamente nada de religião. Talvez ambos os espíritas dos dois lados precisem aprofundar o seu conhecimento acerca do assunto. Porque religião ela é muito mais do que consequências morais, como costumeiramente nós ouvimos falar no Espiritismo. Muitas vezes nós assistimos uma exposição, assistimos um seminário, até mesmo de pessoas de renome, e acabam falando que o Espiritismo, no seu aspecto religioso, dimana das consequências morais. E ultimamente, nós estamos ouvindo algo que, ao meu ver, é quase que uma atrocidade a palavra religião, que é dizer que o espírita deve ter religiosidade e não religião, demonstrando que pouco conhece de religião. Então nós gostaríamos realmente de fazer uma reflexão, de apresentar alguns aspectos que, penso eu, alguns conheçam, mas a grande maioria não. E que Allan Kardec sabia muito bem o que estava fazendo à sua época. Posto que a época de Allan Kardec ele vivia num caldeirão cheio de informações efervescentes de dois lados. Do lado do mundo da filosofia, que buscava afastar o pensamento dogmático e a união visceral da igreja com a monarquia, com os reis. E de outro lado, o materialismo pueril que se estabelecia mais do que nunca no positivismo de Augusto Comte. Kardec sabia muito bem com quem ele estava lidando.
Ele sabia que se ele falasse que o Espiritismo era, de algum modo, em algum aspecto, religião, ele estaria afastando o entendimento real do que é o Espiritismo. Bem, vamos começar então pelo começo. O que é religião? Nós pouco nos perguntamos o que é religião. O que significa a palavra religião? Nós ouvimos falar que a tal da religião significa religar. Mas religar vem de onde? Quem foi que disse que é religar? Se é religar, significa ligar novamente a alguma coisa. Algo a alguma coisa. Então, nesse sentido, nos religarmos a alguém, ou a algum objeto, ou a algum determinado assunto. Na filosofia, com Marco Túlio Cícero, em 45 a.C., numa obra chamada De Natura Deorum, ele vai apresentar que a palavra religião, religare, significa reestudar as Escrituras. Porque uma vez que eu queira me aproximar dos deuses ou da divindade, eu preciso aprofundar o meu estudo acerca das Escrituras. Por quê? Porque é nas Escrituras que estão ditos e os escritos de como se estabelece esse relacionamento. Então, o processo de reestudar, uma religação com o estudo, com as próprias Escrituras, como uma fonte de informações. Mas passado alguns séculos, já depois de Cristo, com Lactâncio, lá aproximadamente no século IV, a ideia de religare mudou. E passou a ser, então, uma concepção nova, de que religare significa nos religarmos novamente com Deus através do semelhante, através do próximo, através dos nossos irmãos, numa comunhão talvez de ideias, de ideais, ou, quando muito, tendo um objeto único de adoração, a divindade. Uma vez que nós adoramos uma mesma divindade, de algum modo nós nos reunimos. E nesta reunião, nós nos religamos. Foi assim que Agostinho de Hipona, nas suas obras, vai apresentar a ideia de religião, de religar o nosso coração a Deus, através do nosso próximo. E de algum modo isso se transformou na vertente, vamos assim dizer, primordial, a maior delas, do que significa a religião. Mas a religião ela é muito anterior a isso, muitíssimo anterior. Porque falarmos de religião e nos religarmos a Deus, seja pelo semelhante, ou seja através da reflexão estudando as Escrituras, como queria Marco Túlio Cícero, equivale dizer um processo interior, personalíssimo, individual. É assim que se dará comigo, é assim que se dará com a Selma, se dará com o Osório, se dará com a Marli, cada um a seu modo, mas com um objetivo único. Aqui eu gostaria de introduzir uma fala de Allan Kardec. Na obra O Céu e o Inferno, lá no primeiro capítulo, intitulado Futuro e o Nada, nos itens, se não me falha a memória, 11, 12 e 13, ele faz uma apresentação extraordinária do que significa a religião e o processo evolutivo da religião. Dizendo que todos nós temos na nossa natureza a necessidade de crer. É da natureza humana crermos em alguma coisa. E de fato nós cremos em alguma coisa. Nós acordamos pela manhã acreditando que estamos bem de saúde, que o nosso café da manhã terá um alimento bom, que não estará estragado. É assim que nós vamos à padaria comprar o nosso pãozinho, confiando que o pão foi feito com os melhores ingredientes, confiando naquele que pegou todas as matérias para fazer o bolo que nós vamos comer de sobremesa de meio-dia, o nosso almoço. Nós passamos de modo integral acreditando em algo, crendo. Portanto, é da nossa natureza crer. Mas quando vamos falar de uma crença religiosa, Allan Kardec dá um passo adiante e diz assim: nós acreditamos de acordo com as nossas necessidades intelectuais. Extraordinário.
Porque necessidade intelectual não significa cognição. Não significa QI, inteligência sobre algo. Não. Necessidades intelectuais significa a ação da razão, do pensamento, para com a realidade que eu estou vivendo. Então, eu vejo o mundo com os meus olhos e imagino dentro de mim como eu gostaria que o mundo fosse. Eu imagino um mundo perfeito, um mundo cheio de qualidades, de virtudes, e estabeleço dentro de mim o ideal de um mundo bom e melhor, um mundo favorável, onde todos possam viver fraternalmente. Mas aí, por outro lado, tem de fato aquilo que é o mundo real. Um mundo assim doloroso, com uma pandemia, com movimentos políticos partidários, com pessoas degladiando com outras. Um mundo do jeito que ele é e exatamente como ele é, sem nem pôr e nem tirar. E nesse meio termo, nós. Entre o anseio e a vivência com o mundo real. Necessidade intelectual significa isso. Então a religião, ela vem, segundo Allan Kardec, suprir as necessidades intelectuais do indivíduo. É assim que nós encontraremos a evolução do pensamento religioso, por exemplo. Se nós remontarmos um pouco na história, nós vamos lembrar lá da época de Moisés, quando o povo saía cativo do Egito, indo em direção à tal da Terra Prometida, de um lado saindo de um mundo politeísta dos egípcios, fugindo da ideia do politeísmo. De um outro lado, Moisés subindo a montanha, a história da ufania e o homem construindo o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é a expressão das nossas necessidades. Aquilo que nós concebemos do mundo é aquilo que eu espero que o mundo me entregue. Aquilo que brilha diante dos meus olhos e aquilo que eu posso tocar. Aquilo que eu posso conceber aos meus sentidos e me sentir firme diante da minha crença. Bom, veio Jesus, claro, e foi crucificado. Exatamente por essa razão, porque o Filho de Deus deveria lutar com armas, derramando sangue, para libertar o povo. A religião foi estruturada exatamente desse modo. Quando nós olhamos ainda antes disso, os antigos saindo das cavernas, a formarem as tribos, os clãs, estabeleciam-se exatamente desse modo. Formavam as suas tribos, lutavam contra a outra tribo e estabeleciam que a sua tribo era melhor do que a tribo do outro. Porque na sua tribo, ele via que o Deus do raio, ou o Deus que dava o peixe para ele, era superior ao Deus da outra tribo. Davam os nomes que eles davam, faziam os desenhos rupestres que eles faziam, mas a ideia foi sempre a mesma. Sempre de acordo com as necessidades. Assim que no ano 1095, o Papa Urbano II fez um concílio para que o povo se reunisse, vestisse em capas pretas, subisse em cima dos cavalos e entrasse em Jerusalém para retirar a cidade sagrada das mãos dos árabes, para que o homem voltasse a cultuar Deus no Templo de Jerusalém. Era o início das cruzadas. Através da dor, pisoteando as cabeças, segurando o pescoço de crianças, de anciãos, de mulheres, para se apresentar a Deus, de acordo com as necessidades. Mas chegou a um determinado ponto em que o homem percebeu que isso estava estagnado. O livro dito sagrado, porque toda religião ela vem de uma revelação sagrada, já não respondia mais às questões. O homem estava olhando para as estrelas, vendo o movimento das estrelas,
E isso não mais supria o seu entendimento acerca da realidade. Houve uma revolução do pensamento, uma revolução chamada científica, a separação da ciência da filosofia e a expulsão do comportamento dogmático, onde o livro sagrado explicava tudo. Onde para estabelecer relações com o meu próximo, eu precisava abrir o livro sagrado para me dar regras de conduta. Necessidade intelectual. O homem passava a perceber que ele precisava aprimorar a sua visão em relação ao mundo. É muito curioso. É muito curioso porque quando chega a época de Allan Kardec, nós vamos ter o mundo dividido exatamente em várias partes de necessidades intelectuais. De um lado, aqueles que queriam reestabelecer o dogma. Engula deste modo. E se você não engolir, vou te perseguir na ponta da espada. De um outro lado, aqueles que diziam que não existia absolutamente nada da metafísica, daquilo que transcende a matéria. O materialismo. A mente fruto do cérebro. E Allan Kardec a trazer as notícias do mundo espiritual para nós. Falando de Deus, portanto de uma divindade, de um processo de relacionamento para conosco, e como falar sobre isso e não tratar de religião. Bom, quando Allan Kardec vai definir o Espiritismo, em meio a todo esse pandemônio, na obra O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, ele vai dizer que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele se ocupa das relações entre nós e os espíritos. E como filosofia, das consequências morais que demandam dessas relações. Não tem religião. Ele vai definir o espiritismo sem utilizar a palavra religião. Fez com que muitos espíritas acreditassem que professar a filosofia espírita é não ter uma religião. Mas lá na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item 5, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o espiritismo assenta-se sobre as bases da verdadeira religião. 2 pontos. Deus, a alma, as penas e as recompensas. Penas e recompensas são consequências morais. Agora, Deus e a alma não são consequências, são causas. Deus é a causa encausada e nós somos as causas de pensarmos. A causa de existir pensamento, de existir construção de coisas, a estruturação da complexidade da matéria e tudo que nós conhecemos da evolução. Portanto, falar de religião apenas como consequência, segundo Allan Kardec, na conclusão de O Livro dos Espíritos, é amputarmos o sentido da verdadeira religião. O Espiritismo vai tratar de Deus, vai tratar de alma, mas vai tratar nesse processo de relação entre nós e Deus, entre nós com os espíritos, penas e recompensas, as consequências. Fechando então um elo do verdadeiro significado de religião para o espiritismo. A palavra religião, ela sofre daquilo que nós chamamos de anfibologia. Anfibologia em lógica ou em filosofia significa que uma palavra tem 2 significados. Quando nós falamos em religião, a nossa mente ela pega e se conecta rapidamente à ideia de culto, sacerdote, de uma mesa cheia de coisaradas, de um comportamento ritualístico severamente observado, de uma maneira correta de nos apresentarmos a Deus. Seja por meio de roupas, de vestimentas, de adornos, de adereços, seja por preces construídas, por nos ajoelharmos no genuflexório.
mas existe uma outra significação, um outro significado. E um dos grandes autores desse outro significado foi Henrique Pestalozzi, onde Allan Kardec foi beber na fonte. Pestalozzi chamava de moralidade. Uma concepção puramente interior de uma relação com Deus, onde só cabe a mim travar esta relação com Deus. Do meu jeito, me conhecendo, me aprimorando. Exatamente nesse sentido. É que Allan Kardec vai estabelecer a ideia de religião no Espiritismo. Afastando toda a ideia de culto, toda a ideia de comportamentos severamente observados. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo, segundo o Espírito Lamennais, só tem um único ritual aceito: a prece. Porque ainda nós somos espíritos de terceira ordem. Aqueles que somos chamados de imperfeitos. Temos ciúmes, temos mágoa, ficamos entristecidos. Portanto, nós precisamos dizer assim: agora eu vou parar e fazer uma prece. Ritual. Um processo de autoconhecimento. É o único ritual, segundo Lamennais, aceito no Espiritismo. A ideia de agora eu vou fazer uma prece. O grande problema de tudo isso, meus amigos, é que nós temos no nosso bojo emocional toda uma quantidade de identidades, de personalidades de outrora, que perambularam pelo ritualismo, pelo dogmatismo e por condutas severamente observadas. Vamos ter dúvida? Nós vamos fazer o nosso evangelho no lar. Fazemos o nosso petitório, o nosso agradecimento, todos eles justos, nobres. Mas se deu certo aquela prece, na próxima semana, o livro está no mesmo lugar da mesa, o copo vai estar no mesmo lugar da mesa, a conduta vai ser exatamente a mesma cadeira, o mesmo jeito de sentar. Porque no nosso íntimo nós guardamos todo esse emaranhado de coisa. Todo esse emaranhado de coisaradas que faz com que venhamos a perder o sentido do aspecto religioso do Espiritismo. De como nós nos aproximamos de Deus de modo íntimo. Se todas as religiões têm um livro sagrado que foi revelado por Deus, o Espiritismo não tem nenhum livro sagrado. Não vai ter nenhum livro que vai ter um checklist, onde nós vamos ali estabelecer o item 1, o item 2 de conduta, o item 3 de conduta, para que venhamos a nos transformar em seres renovados, em seres melhores, em pessoas melhores. Não tem um livro sagrado. Nós temos obras. Obras que nos chamarão a atenção a olharmos para dentro de nós, a nos conhecermos por dentro. E uma vez que essas obras nos chamem a olhar por dentro, nós passaremos a dar o passo naquilo que é chamado de religiosidade, não mais religião. Porque religião significa toda uma estruturação do objeto. Deus, alma, pena e recompensas. Agora, como eu vou viver no meio disso, é religiosidade. Como eu terei religiosidade se eu não tenho religião? É impossível. Eu perco o rumo, eu vou perder a rota, eu vou perder o roteiro. Eu começo a inserir coisas que não têm nada a ver com o Espiritismo, por exemplo. É assim que grandes pensadores da área da religião vão estabelecer a ideia de religiosidade. É preciso ter aspectos da atividade. E depois, quanto eu sou religioso? A minha própria ação de viver esses aspectos. É por essa razão
que Allan Kardec estabelece o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeitos, como sendo o resumo do aspecto religioso do Espiritismo. Por quê? Porque aí ele vai tratar unicamente da renovação moral íntima e individual, onde ele estabelece o caráter do verdadeiro espírita. Ele não vai dizer que o espírita verdadeiro é o que sabe toda a codificação. Ele não vai dizer que o espírita verdadeiro é aquele que discute, tem bons argumentos para provar que o espiritismo é superior a qualquer outra filosofia. Não. Ele vai dizer que o verdadeiro espírita é aquele que busca a sua renovação moral e domar as suas más tendências. Religiosidade. Isto é religiosidade. E todos os aspectos para promover o melhor caminho, os melhores passos, têm a ver com religião. Então, sim, o Espiritismo tem o seu aspecto religioso. Agora, puxando para o nosso período que estamos vivendo hoje. Quando nós olhamos para o que temos de conhecimento da área do estudo da religião, seja em filosofia da religião, seja em ciência da religião, nós observaremos que o espírita está num campo sensível, enorme de trabalho e que exige um profundo conhecimento daquilo que ele está fazendo. É da concepção contemporânea a ideia de que religião transcende a palavra Deus. Deus ficou em segundo plano, porque nós podemos ter Deus como sendo outra coisa. Vamos trocar em miúdos essa ideia. Se eu pegar um grupo de torcedores fanáticos de um clube de futebol, como por exemplo os hooligans, a ideia contemporânea de religião diz que isto é também religião. Por quê? Porque eles veneram aquele clube, aqueles jogadores, como sendo o objeto de adoração. E uma vez que eles adoram esse objeto, eles fazem de tudo para se aproximar desse objeto, esperando que as suas faltas interiores sejam redimidas. Assim passa então a impor que tal clube é melhor do que o outro, mesmo que na base da ponta da espada. Então, quando nós olhamos hoje para o nosso país, por exemplo, e vemos essa luta de dois lados, na política, religião. Estamos tendo dois aspectos de religião. Está tendo tal ou qual pessoa como sendo seu líder de adoração. E toda uma construção de um conjunto de pessoas que se colaboram mutuamente como uma teia de relacionamentos, favorecendo ao objeto, ao indivíduo de adoração. Esperando que este indivíduo, ou este objeto, o bezerro de ouro, ou um ser, ajude-nos a nos redimir e trazer uma sociedade melhor ou mais favorável. Curioso. É tão curioso que o benfeitor Emmanuel escreveu uma obra pela psicografia de Francisco Cândido Xavier chamado Religião dos Espíritos. E ele vai dizer assim: espírita deve ser o nome do teu nome. Equivalendo a dizer que todos nós somos espíritos de terceira ordem. Nós formaremos grupos, iremos adorar determinadas coisas, determinadas pessoas, iremos querer promover a melhora humana, da social, seja na política, seja na sociologia, seja na ciência, no que for. Estaremos nos movimentando como aspectos religiosos. Mas, sobre tudo isso, deveremos ser espíritas. É Emmanuel nos chamando a atenção. Dizendo que
Poderemos até nos vincular a determinadas coisas, mas a nossa conduta àquilo que nos vincularmos deverá ser espírita. Não importa se formos torcedores de tal clube, se seguirmos este ou aquele político, se fizermos esta ou aquela ação espírita. Porque o espiritismo deverá estar acima de qualquer ideia de teia de relacionamentos. Falar disso dentro de um aspecto religioso, de religiões, é muito fácil. Por exemplo, nós vamos ver determinadas religiões onde pessoas ajudam-se mutuamente, entre elas. Formam essa teia de relacionamentos, entre elas. Se ajudam somente entre elas. E quando alguém de fora tenta entrar ou pede ajuda, é muito difícil. Quase não se abre. É preciso todo um processo de conversão daquele que está fora para entrar nesse grupo. Diferente de nós espíritas. Nós espíritas temos a ideia de religião como fraternidade. É assim que Kardec vai fazer um discurso no mês de novembro de 1868, numa sessão anual comemorativa aos mortos, em que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nesse mês de novembro de 68, ele faz uma palestra, em que foi publicada na Revista Espírita do mês de dezembro. Busquem lá, vale a pena ler. Allan Kardec vai iniciar sua fala dizendo: o Espiritismo é ou não é uma religião? Ele estabelece todo um discurso dizendo que o Espiritismo não é uma religião, pelos aspectos exteriores, mas que o Espiritismo é sim uma religião pela comunhão de pensamentos, pela fraternidade que se estabelece entre todos. Fraternidade universal. União de pensamentos. E ele vai mais longe dizendo assim: imaginemos pessoas que unem a sua força para movimentar um objeto pesado. A velocidade será a mesma, não vai alterar, mas o objeto vai se mover com mais facilidade. Quanto mais pessoas pensando igual no mesmo objeto, mais força teremos de renovar a humanidade. Sem nenhum culto exterior, sem nenhum comportamento ritualístico, nos conhecendo por dentro. Portanto, nós espíritas temos os braços abertos, diferente das demais, sem nenhuma crítica a qualquer outra. É assim que Jesus fez a sua crítica aos fariseus, dizendo: se amais somente aos teus, o que está fazendo além do que está escrito nas Escrituras? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. E é um chamamento de atenção a nós espíritas. É um chamamento de atenção. Demonstrando que estamos tateando um momento único da humanidade. Estamos de portas escancaradas para o mundo de renovação. Há uma corrente contrária para isto. Não entraremos no mundo de renovação impondo o nosso ideal de espírita. Pelo contrário, mas a conduta espírita, de fraternidade, solidariedade, de caridade. Nos religando a Deus através do semelhante, mas nos conhecendo. Construindo-nos ou nos reconstruindo por dentro. Mas há, e aqui eu já vou tecendo o caminho final da reflexão, quem objeta contra, por exemplo, a ideia de que daquilo que todas as religiões têm. Prece. Oração. Há muitos espiritualistas que também dizem assim: se Deus existe e você quer se estabelecer num relacionamento mais primoroso com Ele, por que fazer prece? Se Ele sabe de tudo, se Ele te conhece, se Ele é absoluta inteligência, por que fazer prece? Não há razão.
Não há razão porque ele conhece os teus defeitos, ele conhece os teus anseios, ele conhece as tuas dificuldades, conhece as tuas facilidades. É ele que vai ajudar você a trilhar o teu caminho. Por que da prece? Mas nós espíritas temos a resposta. Sem entrar em vertentes dogmáticas, como em outras religiões, e sem entrar no aspecto religioso, por exemplo, do espiritismo. Nós podemos dizer assim, uma vez que eu vou estabelecer a minha relação com Deus, eu posso provar que ela existe, que ela é necessária através da prece, pela ciência e pela filosofia, explicada pelo espiritismo. Eu vou começar pela filosofia. Se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho liberdade, dentro da minha liberdade, que nem mesmo Deus vai infringi-la, eu posso escolher Deus, suprema inteligência, para me direcionar ao melhor caminho. Então eu preciso querer. Sem querer, ele não vai mostrar. Ele pode até direcionar, mas para que eu veja o caminho, eu preciso querer. Necessidade intelectual. Então, filosoficamente, eu posso dizer que através do livre-arbítrio, eu desejo, eu quero, eu tenho uma espontaneidade de querer estabelecer essa relação com a melhor bússola que pode existir para todo sempre. E pela ciência, nós sabemos que nós alteramos o nosso físico através da prece. No momento de angústia, vamos fazer uma prece, nós alteramos o equilíbrio hormonal. Nós mexemos com a matéria, com o físico, simplesmente fazendo uma prece. O mecanismo se estabelece a relação para com Deus. O Espiritismo nos explica tudo isso, sem nos impor nada, de acordo com as nossas necessidades intelectuais. Como diz o Espírito Viana de Carvalho, o Espiritismo é tão engraçado. É tão engraçado que, quanto mais eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim. Quanto mais eu quero me afastar dele, mais parado ele fica. E de fato, quanto mais eu tento me aproximar do Espiritismo, mais ele vem e tenta se aproximar de mim. É como se eu cavasse naquela areia seca. Quanto mais eu cavo, mais material tem. Agora, se eu não quero, ele está ali, esperando o momento oportuno para que eu me dirija a ele, para que ele venha ao meu encontro. Eu quero aqui finalizar a reflexão, e eu acho que eu tenho uns minutinhos ainda. Eu quero só ler o trecho final desta extraordinária palestra de Allan Kardec, que está na Revista Espírita, que eu falei antes, e que foi o motivo de, durante a sua fala, 32 comunicações espirituais espontâneas acontecessem. 32. Por 18 médiuns diferentes. Espíritos de renome na humanidade. Entre eles Jean-Jacques Rousseau e outros. Falando sobre o que Kardec falou na sua exposição. Então vou finalizar com Kardec. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral, na perfectibilidade dos mais imperfeitos seres, na felicidade crescente com a perfeição, na equitável remuneração do bem e do mal, conforme o princípio, a cada um segundo suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores, nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição, no livre-arbítrio do homem,
que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Crer na continuidade das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterna. Aceitar corajosamente as provações, em vista do futuro, mais invejável do que o presente. Praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras, na mais larga acepção da palavra. Esforçar-se todos os dias para ser melhor que na véspera, extirpando alguma imperfeição da sua alma. Submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão. E nada aceitar pela fé cega. Respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que elas sejam. E não violentar a consciência de ninguém. Ver, enfim, nas descobertas da ciência, as revelações da lei e da natureza, que são as leis de Deus. Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode congregar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Allan Kardec. Gente, obrigado.